as cartas de João, ou as epístolas de João. Quero convidar você a estar lendo comigo e a gente meditar junto na palavra do Senhor, no Evangelho de João, depois nas cartas de João e por último no Apocalipse, né? Falar para você aí pegar sua Bíblia para a gente iniciar uma leitura junto, né? E eu pretendo estar lendo com vocês trechos do Evangelho de João e fazendo breve meditações no decorrer da leitura. Amém? Então, se você tiver alguma dúvida aí, escreve aí, compartilha esse vídeo também, deixa o seu comentário para que a gente possa aí compartilhar a experiência e aprendizagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o Evangelho de João, né, o capítulo 1, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Verso 4. Nele estava a vida, e esta é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Esse primeiro trecho aqui, ó, do verso 1 até o versículo 10, já tem bastante coisa interessante para a gente poder meditar. Primeiro, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ou seja, João, ele já se remete ao princípio da criação, antes da criação de Deus. Então ele está falando para nós, dando uma dica de que do que ele está nos ensinando vai além do Gênesis. Algo que remete à eternidade passada, né? No princípio era aquele que é a palavra. Então, Jesus, aquele que é a palavra, não nasceu há 2000 anos atrás, né? O Cristo não nasceu há 2000 anos atrás, né? O Jesus, homem, natureza humana, nasceu há 2000 anos atrás do ventre de Maria. Mas o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? A unção derramada sobre o homem Jesus, esse é antes da criação do mundo. Esse Cristo, ele é antes de toda a criação. Ele é o princípio e a base que sustenta todas as coisas, porque ele continua dizendo, ó, ele estava com Deus e ele era Deus. Aqui João já começa a mostrar para nós a natureza do Cristo interior que habitava em Jesus, né? Essa natureza, ela vai além da humanidade de Cristo, mas ela transcende os tempos e as épocas até a eternidade passada, porque ele é o Cristo, Filho de Deus, e ele é o próprio Deus, né? E ele estava no princípio com Deus. Então, quando João fala desse princípio, logo ele já fala da criação, né? E nós vemos ali Deus falando, né, através do seu Espírito e conversando com o seu Filho lá no princípio do Gênesis, quando é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavrinha lá, Elohim, significa uma pluralidade magéstica. Está dizendo para nós ali que no princípio, né, essa pluralidade, esse Deus que é o Deus triuno, ele criou todas as coisas. E ali está a presença do Filho, do Pai e do Espírito Santo, né? Nessa conversa celestial, até quando eles criam o homem, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, no plural, conforme a nossa semelhança. É o Deus triuno agindo na criação, e Cristo estava nesse princípio, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, Cristo é tanto a força, né, matriz, como a força motriz que vai ali impulsionando a criação de todas as coisas, né? Nele estava a vida. Ao verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo, além de fazer todas as coisas, essa força motriz, ele é a causa
por meio do qual todas as coisas são feitas. Então era essa força matriz, né? Sem Cristo nada existe ou subsiste. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. Então a vida está em Cristo, no Pai, no Filho, nessa Trindade Santa. Então a vida está nele. Logo, eu não tenho uma vida particular, mas eu estou na vida. Isso muda a nossa compreensão, porque dizer que eu tenho uma vida significa que a minha vida é separada do outro. Então eu crio uma visão individual da criação. Não, mas todas as coisas existem